que aconteceria se você tentasse viver em Mercúrio, Vênus ou Marte? Se você acha que o espaço é um lugar inóspito, espere até conhecer de perto os planetas rochosos do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus e Marte parecem fascinantes, mas são verdadeiras armadilhas mortais. E o pior, alguns deles nem te dariam tempo para perceber que já está condenado. Mercúrio, o caos do calor e do frio. Primeiro, vamos a Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. É um dos lugares mais traiçoeiros do sistema solar. Diferente da Terra, ele não tem uma atmosfera de verdade. O que isso significa? Sem proteção contra a radiação, sem retenção de calor e sem uma camada de ar para amortecer quedas. O resultado? Durante o dia, a temperatura chega a 430 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Mas, ironicamente, se você sobrevivesse ao calor infernal e esperasse a noite chegar, teria outro problema, o frio cortante de menos 180 graus Celsius. É uma diferença de temperatura de mais de 600 graus. Agora, suponha que você seja um astronauta ousado e tente pousar em Mercúrio. Pousar em Marte ou na Lua já é difícil, mas Mercúrio eleva o nível do desafio a outro patamar. Sem atmosfera, não há resistência do ar para frear sua descida. Se algo der errado, não haverá segunda chance. Seu impacto será direto e catastrófico. Mas existe um local em Mercúrio onde a situação é menos mortal, a Terminator Zone. Esse é o ponto exato entre o dia e a noite, onde a temperatura não é quente o suficiente para te assar, nem fria o bastante para te congelar. Parece perfeito, certo? Errado. A temperatura ali muda num piscar de olhos. Bastaria alguns passos errados para você derreter ou congelar em segundos. E caso esteja pensando em explorar crateras para se esconder do calor, tenha cuidado. Algumas dessas depressões são tão profundas que nunca recebem luz solar. O resultado? Locais permanentemente congelados, cheios de depósitos de gelo em um planeta que, ironicamente, está perto do Sol. Vênus, o inferno disfarçado de planeta. Se você achava Mercúrio inóspito, Vênus leva tudo ao extremo. Ele até parece bonito visto de longe, com nuvens douradas e uma atmosfera densa, mas essa beleza esconde um segredo letal. Vênus é um verdadeiro forno de pressão, onde qualquer tentativa de sobrevivência termina em morte instantânea. Aqui está o primeiro problema. A pressão atmosférica de Vênus é 92 vezes maior que a da Terra. Isso significa que se você tentasse andar por lá, seria esmagado como uma lata de refrigerante. Mas antes disso, seu traje espacial começaria a implodir. Em poucos segundos, vasos sanguíneos estourariam, seus órgãos entrariam em colapso e você nem teria tempo para sentir dor. Mas suponha que, por algum milagre, sua roupa espacial fosse resistente à pressão. O calor extremo de 450 graus Celsius ainda acabaria com você. Esse é o suficiente para derreter chumbo e deixar qualquer estrutura metálica inutilizável. Nenhuma sonda enviada para lá conseguiu durar muito tempo. A sonda russa Venera 13 sobreviveu por apenas 127 minutos antes de ser destruída pelo ambiente. Se tudo isso já parece ruim, espere até saber do detalhe final. A atmosfera de Vênus é composta por ácido sulfúrico. As nuvens que parecem inofensivas são feitas dessa substância corrosiva que destruiria sua roupa espacial em segundos. Assim que a proteção cedesse, você seria queimado vivo por um coquetel de venenos mortais. E caso você ainda esteja cogitando uma visita a Vênus, aqui vai um aviso final. A chuva no planeta não é água, mas sim ácido sulfúrico concentrado. Sim, até a chuva ali te mataria. Marte, o sonho de colonização que pode virar um pesadelo. Depois desse passeio pelo inferno, Marte até parece um refúgio seguro. Afinal, é o planeta mais explorado, tem água congelada e temperaturas que, em alguns momentos, lembram as da Terra. Mas não se engane. Marte continua sendo um lugar extremamente letal. Primeiro, o maior problema é a sua atmosfera fina, composta quase inteiramente de dióxido de carbono. Se houvesse uma falha na sua roupa espacial, você entraria em um ciclo de morte rápida e brutal. O ar tóxico entraria nos pulmões, e antes mesmo de perceber o que aconteceu, seus órgãos começariam a falhar por falta de oxigênio. Mas digamos que você esteja protegido por uma roupa resistente. Ainda existe outra ameaça invisível, a radiação.
Marte não tem um campo magnético forte como o da Terra para te proteger do bombardeio de partículas solares. A exposição prolongada levaria a mutações no seu DNA e um risco altíssimo de câncer. E o problema não para por aí. As tempestades de poeira em Marte são enormes e podem durar meses. A poeira é tão fina e pegajosa que pode entrar em qualquer equipamento e danificá-lo permanentemente. Se seu traje espacial não for projetado para resistir a isso, suas reservas de oxigênio podem ser bloqueadas, levando a um final terrível. E aqui vai um detalhe interessante. O solo de Marte é tóxico. Ele contém percloratos, substâncias que podem afetar seu sistema nervoso e prejudicar sua tireoide. Se você passasse muito tempo ali sem purificar tudo o que toca, estaria se envenenando lentamente. Nenhum desses planetas é um lar seguro. Mercúrio, Vênus e Marte são fascinantes, mas cada um apresenta seus próprios desafios mortais. Em Mercúrio, você congelaria e queimaria no mesmo dia. Em Vênus, seria esmagado, queimado e dissolvido por ácido. E em Marte, a radiação, a poeira e a falta de oxigênio garantiriam sua morte lenta e dolorosa. Então, se um dia alguém te oferecer uma passagem só de ida para um desses lugares, a melhor resposta seria: não, obrigado. Júpiter e Saturno, o inferno invisível dos gigantes gasosos. Os planetas gigantes do nosso sistema solar são impressionantes. Júpiter e Saturno dominam o espaço com sua imensidão, mas tentar explorá-los seria um erro fatal. Se você achava que Mercúrio e Vênus eram mortais, espere até conhecer os horrores invisíveis desses monstros gasosos. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de tênis, Júpiter seria do tamanho de um carro. Mas ao contrário da Terra, não há solo sólido para pousar. Se você tentasse descer, não encontraria chão, apenas uma queda sem fim. Mas a morte viria muito antes de atingir qualquer fundo. A radiação de Júpiter é um pesadelo para qualquer forma de vida. Mesmo a 300 mil quilômetros de distância, a radiação já seria suficiente para penetrar sua roupa espacial e começar a fritar suas células. Para efeito de comparação, a radiação em Júpiter é 1.000 vezes mais forte que a de Chernobyl. Você teria minutos antes de sua estrutura genética começar a falhar, levando a um colapso total do corpo. Agora, suponha que sua nave tenha um escudo perfeito contra a radiação. Isso não resolve tudo. Os ventos de Júpiter atingem 482 km/h, capazes de arrancar pedaços de qualquer nave mal preparada. Mas o verdadeiro perigo está nas tempestades colossais. Júpiter abriga a maior tempestade do sistema solar, a famosa Grande Mancha Vermelha. Esse furacão já existe há pelo menos 350 anos e é grande o suficiente para engolir 3 terras inteiras. As nuvens de amônia no topo da tempestade geram relâmpagos gigantes, até 1000 vezes mais poderosos que os da Terra. Um único desses raios poderia abastecer uma cidade inteira por dias. Se sua nave for atingida, você nem teria tempo para reagir. Mas digamos que você consiga descer além da tempestade. O que te espera abaixo? Pressão esmagadora. A cerca de 500 km de profundidade, a pressão já seria comparável ao fundo da Fossa das Marianas. A temperatura aumentaria para quase 1000 graus Celsius. E seu corpo começaria a ser comprimido de dentro para fora, mas ainda não acabou. Descendo mais, você entraria em um oceano bizarro de hidrogênio líquido supercrítico. Esse fluido denso não é nem gás nem líquido, e seu corpo seria dissolvido nele. Se por milagre você ainda estivesse vivo, chegaria à camada de hidrogênio metálico, onde a pressão é tão absurda que o hidrogênio age como um metal condutor de eletricidade. Aqui qualquer nave seria esmagada instantaneamente. E o núcleo de Júpiter, ninguém sabe se é sólido ou não, mas se for, ele estaria a mais de 24.000 graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. Ou seja, não há final feliz para quem tenta visitar Júpiter. Se Júpiter é uma sentença de morte certa, Saturno é um convite para uma armadilha letal. O planeta dos anéis é um espetáculo visual, mas qualquer tentativa de aproximação seria um erro fatal. Primeiro obstáculo: seus anéis, eles parecem sólidos e tranquilos, mas são compostos por bilhões de fragmentos de gelo e rocha, viajando a incríveis 70.000 km/h. Se sua nave tentasse atravessá-los, cada pedaço de gelo se tornaria um projétil destrutivo, capaz de perfurar blindagens como papel.
Agora imagine que você conseguiu atravessar os anéis e chegou à atmosfera de Saturno bem. Parabéns, você apenas assinou sua sentença de morte. Os ventos em Saturno atingem 1.800 km por hora. Isso é mais rápido que a velocidade do som na Terra. Para efeito de comparação, um furacão destrutivo na Terra atinge no máximo 300 km por hora. Em Saturno, os ventos são 6 vezes mais fortes. Mas isso não é nada comparado ao que está abaixo. A pressão atmosférica aumenta a níveis absurdos, até que os gases ao redor começam a se transformar em líquidos. Quanto mais fundo você vai, mais quente fica. A temperatura no núcleo de Saturno pode atingir 11.700 graus Celsius. Isso é 2 vezes mais quente que a superfície do Sol. Você não apenas seria esmagado, mas vaporizado antes de chegar ao centro. E o que mais torna Saturno um pesadelo? Seus polos. No Polo Norte, há uma gigantesca tempestade hexagonal. Um furacão misterioso com 6 lados perfeitamente formados, algo que nenhum outro planeta tem. Ninguém sabe exatamente por que essa tempestade tem esse formato, mas sua existência já é um alerta. Esse planeta não foi feito para visitas. Júpiter e Saturno são verdadeiras armadilhas cósmicas. Júpiter te mataria antes mesmo de chegar perto, com radiação extrema e tempestades monstruosas. Se você insistisse em descer, seria esmagado e dissolvido no oceano de hidrogênio metálico. Saturno pode parecer mais calmo, mas seus anéis são um campo minado letal. Se sobrevivesse à entrada, os ventos sônicos e a pressão destruidora dariam conta do serviço. Urano e Netuno, o horror dos gigantes de gelo. Se você já achava que Júpiter e Saturno eram letais, prepare-se. Urano e Netuno são planetas ainda mais traiçoeiros. Esses gigantes de gelo podem parecer pacíficos à distância, mas escondem perigos extremos que garantiriam uma morte rápida e dolorosa para qualquer astronauta que ousasse explorá-los. Urano, o planeta mais estranho do Sistema Solar. Urano não é apenas o planeta mais frio do Sistema Solar, com temperaturas que podem atingir menos 224 graus Celsius. Ele também é o único que gira de lado. Enquanto todos os outros planetas giram como peões, Urano parece ter sido derrubado de propósito. Isso significa que cada um de seus polos fica virado diretamente para o Sol durante 42 anos seguidos. Ou seja, se você estivesse no lado iluminado, teria 42 anos de dia ininterrupto. Já no lado escuro, seriam 42 anos de noite profunda e temperaturas congelantes. Mas se o frio mortal não te matasse primeiro, o próprio ar faria isso. A atmosfera de Urano é composta por hidrogênio, hélio e metano, mas o que chama a atenção é o cheiro. Sim, Urano literalmente fede a enxofre. O gás sulfídrico presente em sua atmosfera tem um cheiro idêntico ao de ovos podres. Mas antes de se preocupar com o odor, lembre-se de que respirar essa atmosfera seria impossível. Com 2% de metano, qualquer humano desprotegido morreria sufocado em segundos. Agora, se por algum motivo você sobrevivesse tempo o suficiente para chegar ao interior do planeta, seu corpo passaria por uma transformação absurda. A pressão em Urano é tão intensa que em grandes profundidades o carbono puro começa a se cristalizar, formando diamantes. Isso significa que, se seu corpo fosse esmagado até o centro do planeta, você se tornaria um diamante humano. E não pense que essa é uma hipótese improvável. Estudos apontam que no interior de Urano pode existir um verdadeiro oceano de diamantes líquidos, com pedras preciosas flutuando como icebergs. Ou seja, se alguém conseguir desenvolver tecnologia para explorar esse planeta de forma segura, Urano pode se tornar uma mina de diamantes cósmica no futuro. Mas não se anime. Antes de pensar em riqueza, é bom lembrar que você não duraria nem um segundo nesse inferno congelante. Netuno, o senhor dos ventos supersônicos. Se Urano é frio e estranho, Netuno é a fúria do espaço em forma de planeta. Primeiro, Netuno é 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Isso significa que quase não recebe luz solar. Se você estivesse ali, veria um céu permanentemente escuro, iluminado apenas por raios e tempestades. E se você já achou os ventos de Júpiter e Saturno violentos, espere até conhecer Netuno. Os ventos em Netuno são os mais rápidos do Sistema Solar, atingindo impressionantes 2.100 km por hora. Para comparação, o furacão mais forte já registrado na Terra teve ventos de 350 km por hora. Em Netuno, esses ventos são 6 vezes mais rápidos e poderiam lançar sua nave para longe como se fosse um pedaço de papel.
Agora imagine tentar pousar ali. Se de alguma forma sua nave conseguisse atravessar as nuvens sem ser despedaçada, você entraria em uma tempestade de cristais de gelo e metano. E adivinha? Assim como em Urano, Netuno também tem chuvas de diamantes. A explicação é simples. O metano na atmosfera se quebra sob pressão extrema, formando carbono puro, que então se cristaliza em diamantes. Mas diferentemente de Urano, onde essas pedras podem flutuar em um oceano, em Netuno, os diamantes caem em direção ao núcleo como uma chuva infinita de pedras preciosas. Agora pense bem, se você fosse atingido por essa tempestade, cada um desses diamantes viajaria em alta velocidade, cortando sua roupa espacial e seu corpo como lâminas afiadas. E se isso não fosse suficiente, a pressão e a gravidade continuariam aumentando. Assim como Júpiter e Saturno, Netuno não tem uma superfície sólida. Você cairia sem parar, sendo esmagado lentamente até ser reduzido a uma partícula microscópica antes mesmo de alcançar o núcleo. Se Júpiter e Saturno são brutais, Urano e Netuno são verdadeiros assassinos silenciosos. Urano te congelaria e te transformaria em um diamante humano. Netuno te rasgaria em pedaços com ventos supersônicos e te faria chover em forma de diamante. Se um dia alguém te convidar para uma expedição a esses gigantes de gelo, fuja sem olhar para trás. Plutão, o cemitério congelado no fim do sistema solar. Se você já achava que Netuno e Urano eram lugares inóspitos, espere até conhecer Plutão. Esse pequeno planeta anão pode parecer inofensivo, mas é um verdadeiro cemitério congelado, onde qualquer tentativa de sobrevivência terminaria em fracasso absoluto. A Terra e Plutão compartilham algumas semelhanças curiosas. Ambos têm luas, atmosferas tênues e até estações do ano. Mas não se engane, Plutão está a 5,9 bilhões de quilômetros do Sol e é um dos lugares mais frios do sistema solar. Se você acha que um dia frio na Terra é insuportável, Plutão redefine o conceito de inverno eterno. As temperaturas ali podem cair para absurdos menos 240 graus Celsius. E isso é apenas 33 graus acima do zero absoluto, a temperatura mais fria possível no universo. Agora imagine que você esteja ali, protegido por uma roupa espacial altamente resistente. Mesmo assim, você sentiria os primeiros efeitos do frio em segundos. Primeiro, seus dedos começariam a perder a sensibilidade. Em menos de um minuto, a pele exposta ficaria azulada e endurecida. Após 2 minutos, o calor do seu corpo escaparia tão rápido que seus órgãos começariam a falhar. A essa altura, o sangue em suas veias começaria a cristalizar. O líquido nos seus olhos e pulmões se transformaria em gelo, tornando impossível qualquer tentativa de respiração. Se sua roupa espacial tivesse qualquer defeito, nem precisaria esperar tanto, o ar interno escaparia rapidamente, e em menos de 30 segundos sua morte estaria garantida. Um sol fraco e a noite eterna. Se o Sol já parece pequeno no céu de Netuno, em Plutão ele é apenas um ponto brilhante, parecido com uma estrela. A luz solar ali é 1.600 vezes mais fraca do que na Terra. Isso significa que mesmo durante o dia, Plutão continua sendo um ambiente escuro e sombrio. Dependendo da posição do planeta em sua órbita, o Sol pode demorar mais de 100 anos para nascer novamente em algumas regiões. Sim, você poderia passar um século inteiro vivendo na escuridão. E isso nos leva a outro problema. O tempo passa de forma estranha em Plutão. Um único dia plutoniano dura 153 horas terrestres, ou seja, mais de 6 dias inteiros. E um ano em Plutão leva 248 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Ou seja, se você nascesse em Plutão, morreria antes de completar um único ano plutoniano. A atmosfera de Plutão, um truque mortal. Agora você pode estar se perguntando, Plutão tem atmosfera? A resposta é sim, mas ela é um verdadeiro truque mortal. A atmosfera de Plutão é feita de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Parece pouco ameaçadora? Pois saiba que essa atmosfera existe apenas quando Plutão está mais próximo do Sol. Quando o planeta não se afasta, a pouca atmosfera que ele tem começa a congelar e cair sobre a superfície como uma neve venenosa. Se você estivesse ali durante esse processo, veria o céu desmoronar lentamente. O ar ao seu redor simplesmente congelaria diante dos seus olhos e formaria uma camada de gelo sobre o solo. E isso não é o pior. Devido à baixa gravidade de Plutão, apenas 6% da gravidade terrestre, o ar que resta pode ser arrastado para o espaço em questão de anos.
Isso significa que, se você passasse muito tempo ali, poderia testemunhar a atmosfera sumindo completamente, deixando apenas um planeta morto e sufocante. Plutão não é apenas congelado e inóspito, ele é um dos lugares mais solitários do Sistema Solar. Se Marte parece distante da Terra, Plutão está 40 vezes mais longe. Uma viagem até lá levaria cerca de 9 anos em uma nave como a New Horizons, que já viajou a mais de 58 mil km por hora. E quando você chegasse, não teria nada para explorar. Plutão não tem oceanos subterrâneos, nem vulcões ativos, nem uma superfície dinâmica. Tudo o que há ali são planícies de gelo, crateras antigas e montanhas formadas por água congelada. E claro, uma paisagem desolada onde nada cresce, nada se move e nada faz barulho. Acredite, a coisa mais interessante que você veria em Plutão seria Caronte, sua maior lua. Caronte tem um tamanho considerável, quase metade do tamanho de Plutão. Na verdade, os dois corpos são tão próximos que orbitam um ponto em comum, como se fossem um sistema duplo. Mas isso não torna Plutão mais habitável, apenas mais estranho. Se você procurava um lugar para explorar no Sistema Solar, Plutão definitivamente não é a melhor escolha. O frio extremo te mataria em minutos. A escuridão e a solidão absoluta fariam qualquer um enlouquecer. A atmosfera traiçoeira pode congelar e desaparecer a qualquer momento. E o pior, se você morresse ali, seu corpo ficaria congelado para sempre, sem se decompor, sem se misturar ao ambiente. Plutão não é apenas um planeta anão, ele é um túmulo eterno para qualquer um que ouse pisar nele.